4.013 pacientes deram entrada na urgência e emergência do pronto-socorro da Santa Casa neste ano, todas vítimas de acidentes de trânsito. Entre as ocorrências, lesões graves que necessitaram de mais intervenções cirúrgicas, gerando alta demanda e superlotação nas áreas de internação. Nos adaptamos, né, à superlotação, a gente vive superlotado, né, quem vê as manchetes, os jornais, a gente trabalha o tempo todo acima do nosso limite, não conseguimos, como eu digo, a gente não tem controle sobre a porta, sobre o que chega, né, os acidentes têm se avolumado, a gente tem obviamente junto com isso os pacientes clínicos e os pacientes com causas externas, baleados, esfaqueados, então a gente tem que lidar com a superlotação, é muito comum, nós vimos aí a história do retenção de maca, né, na verdade a Santa Casa não retém maca, ela retém paciente. Além disso, em um único atendimento ao paciente, existe a necessidade de mais de uma especialidade médica, demonstrando a complexidade desses casos. Pacientes que vêm para a gente, em geral, são pacientes que têm mais de um foco de fratura ou de trauma, né? A gente está habituado, a equipe é treinada para isso, são situações extremamente graves, complexas de atendimento, as pessoas têm que ter preparo para isso. Então, em geral, o paciente vem com trauma de, como eu já disse, né? Às vezes ele precisa do cirurgião torácico, do cirurgião abdominal, do cirurgião ortopédico, do cirurgião de face. Então, são pacientes complexos que precisam de vários atendimentos. Então, a gente dá o primeiro atendimento aqui, estabiliza o paciente, né? Mantém ele com possibilidade de sair daqui sem sequelas, e aí os especialistas vão vindo e vão abordando o paciente. Por vezes o ortopedista, grande parte dos pacientes graves que chegam aqui vão para o centro cirúrgico, né, eles saem daqui, a gente faz o primeiro atendimento, estabiliza e os traumas deles, tanto os ortopédicos quanto de órgãos, exigem por vezes o paciente ir ao centro cirúrgico para procedimentos cirúrgicos imediatos. Para classificar a gravidade, o doutor explica que existem dois eixos, um azul para casos leves e o outro vermelho, graves. A gente separa em eixo, né? A gente tem um eixo vermelho, que são o eixo dos pacientes que devem ser atendidos imediatamente, até 10 minutos. Em geral, vem para a nossa unidade de decisão clínica de pacientes críticos, a gente chama de área vermelha. Então, são pacientes que estão cercados precisam de muito mais cuidados, a equipe é muito mais preparada para isso. E o eixo dos pacientes menos graves, não por isso que devam esperar muito tempo, mas são pacientes que têm um pouquinho mais de tempo para serem atendidos, que são os pacientes do eixo azul. São pacientes, em geral, que são atendidos em consultórios médicos e precisam de decisões clínicas que podem ser um pouquinho mais demoradas, não precisam esperar, podem esperar um pouquinho mais de tempo. A gente percebe que esses pacientes que demandam muito mais cuidados estão chegando em maior volume, a gente sabe que a violência é maior, os acidentes têm sido muito violentos, né? Às vezes com fraturas muito complexas, traumas tórax, abdômen, membros, todos juntos, são pacientes que demandam muito mais cuidado do hospital. Ao mesmo tempo, nos pacientes menos graves, a gente tem tido também um grande volume de pacientes, né? Os pacientes que a gente chama de politrauma, moderados, leves e moderados, também têm ocupado um espaço grande dentro do hospital. São pacientes com fraturas, traumas menores, mas que ocupam o leito do hospital em maior volume. O paciente mais grave, ele ocupa por mais tempo, e o paciente menos grave, um maior número de leitos. Ano passado, o pronto-socorro da Santa Casa recebeu 2.998 pacientes vítimas de acidentes de trânsito, sendo destes 2.334 do sexo masculino e 664 do sexo feminino. Dos atendimentos, houveram 61 óbitos em decorrência de acidentes de trânsito. Desses números, 1.741 ocorrências envolveram motocicletas. Matheus tem 19 anos e acabou sofrendo um acidente de moto na quarta-feira. Vai ter que fazer cirurgia por conta da gravidade. Eu já caí bastante de moto, mas nunca cheguei a machucar assim a ponto de fazer uma cirurgia, né? Eu acabei apertando o freio da frente da moto e a moto acabou me jogando para frente, eu bati o joelho numa pedra e a moto caiu atrás para prensar meu joelho. Foi perto do Caiobá, ali entrando ali, naquela, só um pedacinho de terra, eu tava sozinho assim, tava bem iluminada a rua, mas por conta da terra e da pedra que eu acabei machucando o meu joelho.